RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui. Boa noite, no ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de final de noite, de segunda a sábado. Eu sou Vitor Dalla Rosa, apresentador convidado de hoje. O Tribunal Superior Eleitoral é a instância jurídica máxima da Justiça Eleitoral brasileira, sendo o único órgão integrante da Justiça que detém funções administrativas, normativas, que extrapolam seu âmbito jurisdicional, tornando-o de fato o verdadeiro administrador eleitoral, assumindo toda a administração executiva, gerencial, operacional e boa parte da normatização do processo eleitoral. No entanto, críticos propõem a sua extinção, uma vez que consideram o TSE responsável por fraudes eleitorais, incluindo problemas nas urnas eletrônicas, falta de transparência, além de ser um órgão onde os ministros são indicados politicamente. Mas se o TSE fosse extinto, qual órgão deveria ser criado ou ficar encarregado pela Justiça Eleitoral do Brasil? Para debater sobre este tema, recebemos e agradecemos as presenças do advogado e mestre em Direito pela URGS, Rafael Morgenthau. Do também advogado e também mestre em Direito pela URGS, Eduardo Winter. Do engenheiro, ativista liberal e ex-candidato a vice-prefeito de Porto Alegre, Alexis Efremides. E do advogado e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, Vinícius Boeira. Boa noite. A sua participação no programa é essencial. Envie a pergunta ou dúvida para o WhatsApp pelo número 998159990. Quer ver o seu comentário na tela? Envie a mensagem através do Facebook/RDC-TV Digital e do Twitter, com a hashtag Cruzando as Conversas. Eu gostaria de começar a respeito do Tribunal Superior Eleitoral, destacando que o Brasil, dentre as grandes democracias do mundo, é talvez a única a ter um órgão jurídico específico para tratar da questão eleitoral, né? Um aparato jurisdicional específico para tratar das eleições, né? Em outras grandes democracias é o executivo responsável, ou enfim, um colegiado civil às vezes é responsável. Morgenthau, começaria por contigo, então. Qual a tua avaliação a respeito da necessidade ou não do TSE de ter um aparato específico para tratar da questão eleitoral no Brasil? Muito bem. Boa noite, audiência, aos colegas de bancada. Eu sou um entusiasta do serviço público brasileiro. Apesar das críticas, eu acho que nós temos um corpo funcional qualificadíssimo, os concursos no Brasil são difíceis e isso se aplica, evidentemente, à justiça eleitoral. Nos últimos tempos, nós temos ouvido aí muito ruído a respeito das urnas eletrônicas, da atuação jurisdicional do TSE, com cassações, ou às vezes com não cassações, e também em relação ao poder normativo, que você referiu agora há pouco, né? De fato, em todas essas dimensões da justiça eleitoral, e eu acho que nós vamos ter aqui oportunidade para esmiuçá-las, há problemas, há necessidade de correção. Mas, na minha avaliação, nada que justifique uma medida tão drástica quanto a extinção da justiça eleitoral brasileira. Eu acho que nós poderíamos avançar, talvez, para alguns aprimoramentos pontuais, talvez até algumas reformas, mas falar em extinção me parece muito pesado. Principalmente porque, e a pergunta você também já colocou, qual seria a alternativa? Se nós levássemos esse ímpeto destruidor adiante, o que colocaríamos no lugar, tendo em vista que, a menos que nós renunciemos à democracia, nós precisamos de alguém, alguma instância do Estado para organizar as eleições. Então, me parece que a solução que o Brasil encontrou de ter uma justiça eleitoral específica, apesar das críticas, é uma solução eficaz e que vem atendendo aí, na medida do possível, às necessidades do nosso país. Então, na minha avaliação, a justiça eleitoral segue, talvez com uma modificação de atribuições, mas extinção não é o caminho. Boeira, eu me parece que falar talvez em corrupção, né, dentro do TSE me parece um pouco exagerado. Agora,
a questão da necessidade de existir esse aparato, o custo que a sociedade brasileira tem para manter esse aparato, né? Essa seria a questão. Vou iniciar exatamente pelo ponto que tu abordasse, Vitor. A Justiça, o TSE custou no ano passado, de 2017, 5,4 milhões de reais aos cofres públicos por dia. 5,4 milhões de reais por dia. Se nós pegarmos todos os 27 TREs e o TSE, custaram aos cofres públicos no ano passado, 2017, que não houveram eleições, em torno de 7,7 bilhões de reais. Sendo que o custo das eleições em si costuma ser em torno de 10% desse valor. Ou seja, 750 milhões de reais se faz uma eleição. O grande problema que eu vejo, além deste custo excessivo num Estado pobre como o brasileiro, o Estado necessitado como o brasileiro, onde nós não temos segurança pública, nós não temos condições de investir em saúde, não temos condições de dar educação básica ao povo, onde nós temos uma maioria da população como analfabetos funcionários, nós não podemos manter um aparato tão caro para viabilizar as eleições. Mas existe um problema maior anterior a isto, que é o risco à democracia que este mesmo sistema judicial brasileiro eleitoral oferece. Ou seja, nós temos na Justiça Eleitoral, no TSE principalmente, a função de administrar, de fiscalizar, de normatizar e de julgar. É o único lugar do mundo, em todos os países do mundo, onde todas estas obrigações são reunidas num único corpo. Como é que se pode admitir, qualquer pessoa racional, como é que pode admitir a possibilidade de eu mesmo criar uma regra, eu administrar a regra, eu normatizar e ainda por cima eu que vou decidir se eu estou certo ou estou errado? É impossível que tu tenha um agir democrático com uma concentração de poderes dessa forma. Esta é a principal ameaça à democracia, que tanto gera problemas no Brasil e que todas as eleições são contestadas. Nós tivemos nos últimos 25 anos 2 impeachment, exatamente porque a população não acredita no resultado das urnas. E naquela época não era ainda a urna eletrônica do formato que nós temos hoje, lá da época do Collor. Ou seja, o problema está no sistema que nós temos, onde nós temos um único órgão, a administração, a contratação de serviços, a fiscalização, a normatização e ainda por cima o julgamento. Na maior parte dos países do mundo democrático, nós temos um órgão do executivo a organizar as eleições e, por via de economia, a própria Justiça Federal é que julga os problemas das decisões sobre as eleições ou sobre os problemas eleitorais. E, além disto, na maior parte das vezes, a última instância de recurso é o Congresso Nacional. Por quê? Porque isto é um processo político. Tem que ser um processo político e não essencialmente jurídico. O processo, se nós começarmos a judicializar a política, nós vamos acabar num país que tende a ser autoritário e subdesenvolvido. Eduardo, qual seria a alternativa, então, para esse sistema? Olha, Vitor, respondendo a pergunta, né, a pergunta inicial é: o TSE deve existir, deve ser extinto, deve ser modificado? E eu ampliaria essa pergunta, não apenas em relação ao TSE, mas eu faria a pergunta em relação à justiça eleitoral como um todo, né? E aí eu não vou nem tanto ao céu, nem tanto à terra, como os colegas debatedores que me antecederam, mas eu proporia uma análise que, para responder essa pergunta, nós temos que responder uma pergunta antecedente, que é: o que é a justiça eleitoral? Ela é chamada de justiça, mas ela, na sua competência institucional, digamos assim, ela não é apenas uma justiça, né? Como bem dito antes, ela administra, ela normatiza e ela julga. Então ela tem ali várias funções do Estado acumuladas nesse órgão que no Brasil nós chamamos de justiça eleitoral.
Então, a resposta para isso não seria, na minha opinião, uma necessária extinção da justiça eleitoral e tampouco a manutenção dela da forma como ela existe hoje. Eu penso que nós deveríamos, a par dessa análise de que ela possui competências eminentemente administrativas e competências eminentemente judiciais, o ponto de toque seria analisar a conveniência ou não dessa fusão de competências no mesmo órgão. Tá? E, contrário senso, a conveniência ou não da segregação dessas competências em órgãos diferentes mediante uma reforma institucional, mas sem alterar substancialmente a estrutura existente, especialmente no campo da administração da justiça eleitoral. Como bem disse o primeiro debatedor, que é um órgão que funciona, né? Bem ou mal, a justiça eleitoral, ela funciona no Brasil, né? Ressalvas feitas, discussões acerca de fraude ou não, mas isso é um outro problema que advém da desconfiança institucional, que é um ponto também que eu queria deixar um pouquinho mais para frente para debater. Alex, eu queria pegar esse gancho da questão de que a justiça eleitoral funciona. Bem ou mal, podemos criticar, mas funciona. A cada 2 anos temos eleições. É um sistema que está funcionando. O Brasil, até de certa forma, é um exemplo para o mundo. Apesar de muita gente criticar a questão das urnas eletrônicas, não podemos deixar de dizer que é uma invenção brasileira, né? E que, com todas as críticas que podem ser feitas, com todas as dúvidas, é uma invenção que deu certo. Então, eu queria te fazer essa provocação. Ok. É provocação bem aceita, Vitor. Eu entendo assim, tudo funciona. Tudo. Até coisas ruins funcionam. O problema é que nós não queremos coisas que funcionam, mas funcionam mal. A hiperespecialização do Poder Judiciário no Brasil, ela é uma especialização em funcionar mal. Quanto mais o Estado cresce e intervém para se especializar em atribuições que passam a ser exclusivas dele, mais a sociedade sofre com essa especialização. Quanto mais órgãos e especializações e órgãos especializados nós tivermos para cuidar de assuntos específicos, mais restritas vão ser as liberdades da sociedade. Mais essas organizações vão crescer e quererem cada vez mais criar regras e mais regras e sub-regras o tempo todo. Isso responde a tua pergunta. Funcionar não basta, queremos que funcione bem. E funcionar bem, muitas vezes, na maioria das vezes, é fazer menos e não fazer mais. Eu vou relembrar, para quem não sabe, tá, que as origens da justiça eleitoral e do próprio Tribunal Superior Eleitoral remetem a um regime nacional de governo que era inspirado no fascismo italiano. Ambas as instituições, a Justiça Eleitoral quanto o Tribunal Superior Eleitoral, foram criados no governo de Getúlio Vargas. Isso em 1932, se eu não estou equivocado, com a instauração da ditadura varguista do Estado Novo, isso piorou, porque aí aconteceu algo que centralizou mais ainda o processo eleitoral na União, que foi a competência exclusiva da União para gerir questões eleitorais. Isso foi na Constituição do Estado Novo, no regime ditatorial implantado por Vargas no Brasil. Com isso, perderam força as decisões eleitorais regionais para se concentrar mais ainda nesse famigerado Tribunal Superior Eleitoral. Eu fico pensando num comparativo que sempre me vem à mente quando a gente analisa política, estrutura e tamanho do Estado e estrutura do Estado brasileiro, que é um melhor comparativo possível. Países que foram colonizados na mesma época, que tiveram forte imigração europeia e que poderiam ter crescido muito. Os Estados Unidos da América cresceram enormemente dentro do ambiente de liberdade e de federativismo, e o Brasil ao contrário, um sistema centralizado e de baixíssima liberdade econômica, desde as suas origens. Nos Estados Unidos da América, o federativismo em todos os níveis funciona muito bem. É uma federação de verdade. No Brasil nós só temos uma federação no papel.
no nome do Brasil, República Federativa do Brasil. Enquanto nos Estados Unidos nós temos os votos por estado, onde os estados vão eleger seus representantes para fazer uma votação, representando então as suas federações na União, no Brasil não. No Brasil os estados não valem nada. Se centralizou. Isso me parece que seria o principal motivo para a extinção do Tribunal Superior Eleitoral. Acabar com a centralização, com esse poder excessivo concentrado na União, em Brasília, não só no eleitoral. Hoje o debate é sobre o Tribunal Eleitoral, mas isso se aplica em N situações do Brasil. E, com isso, nós daríamos mais respeitabilidade, mais veracidade e muito mais democracia, que é o que está se falando subjacentemente. Muito mais democracia. Os estados estariam devidamente representados e não apenas atrelados a uma política nacional. O Tribunal Superior Eleitoral ele tem apresentado vieses de comportamento, vieses morais gigantescos, alguns, inclusive, o Vinícius já citou aqui. A própria Constituição do nosso Superior Eleitoral, ela já é imoral na sua natureza. Os seus indicados são majoritariamente feitos por indicações políticas. Poder concentrado na presidência da República, que indica ministros do Supremo Tribunal Federal, que por sua vez vão indicar, dentre eles, 3 membros para o Superior Tribunal Eleitoral, mais 2 membros que dêem no Superior Tribunal de Justiça. Mais outros 2 são indicados pelo Superior Tribunal Federal, que vão dar uma lista de 6 nomes, que vão tirar 3 para o presidente escolher novamente. Ou seja, a influência política é direta. O que aconteceu em 2016 agora? Tivemos um julgamento no Superior Tribunal Eleitoral em relação ao presidente da República, e aí mudaram ministros do Supremo. Tu me permite, Alex? Sim, Vinícius. É que a influência política, a interferência política sempre vai haver. O que garante a democracia é a distribuição do poder e não a concentração do poder. Então, a concentração, como tu bem disseste, bem argumentaste, a concentração do poder em Brasília, no TSE e nos TRS, tu retira a distribuição do poder e isso é que ameaça a democracia. Exatamente. Ou seja, exatamente. O exemplo que o Alex utilizou dos Estados Unidos, existem comissões eleitorais do executivo em cada condado, que organiza municipalmente e regionalmente as eleições. Ou seja, as eleições são todas, as diretrizes são nacionais, mas as organizações e as escolhas são feitas pelos condados. Então, existe mesmo que haja uma tentativa de fraude, é impossível de se perpetrar a fraude, porque está por milhares de cidades espalhados com milhares de interferências políticas, porque sempre quem vai indicar e quem vai administrar a eleição será a municipalidade, e não aqui como acontece no Brasil, onde tudo fica concentrado e que uma pessoa em Brasília que não conhece a realidade, e certamente não conhece, porque é impossível alguém conhecer os 5 mil municípios brasileiros, exato, vai conhecer e identificar os problemas que vão enfrentar em cada cidade. Ou seja, as decisões que se tomam acabam sendo conflitantes com a cultura regional, e isso é que ameaça gera os problemas e ameaça a democracia. Desculpa te interromper. Exatamente, a intervenção do Vinícius foi muito coerente, muito boa, em especial porque, veja bem, isso que aconteceu em 2016, quando mudaram 2 ministros, a partir daí mudou o resultado de uma decisão, isso jamais aconteceria num sistema federativo com tribunais regionais fortes, mas jamais uma centralização nesse organismo chamado Tribunal Superior Eleitoral. Pois é, eu queria passar para o Morgenthal, porque essa questão da centralização, né, Morgenthal, isso passa por uma questão constitucional também, sim, sim. Né, que não diz respeito apenas, né, como o Alex falou, apenas a questão do eleitoral. Eu gostaria Sim, vamos bater uma bolinha. Só um pequeno recorte preliminar aqui, de pleno acordo com o Alexis, quando defende uma federação, um princípio federativo mais forte no Brasil. Talvez isso pudesse resolver vários problemas que a gente está enfrentando hoje. Agora, eu não acho que a Justiça Eleitoral pague essa conta, né? A Justiça Eleitoral foi concebida dentro de um acervo ideológico, de uma necessidade histórica. Eu acho que é importante resgatar esse contexto. Em 1932, de fato, Getúlio Vargas vem e cria a Justiça Eleitoral por decreto. Só que também tem que ser dito que ele faz isso para obter o apoio de Joaquim Francisco de Assis Brasil, que era seu rival político no Estado e que não aguentava mais fraudes, eleições resolvidas a bico de pena, degola de representantes eleitos democraticamente pelo povo, democraticamente naquilo que era possível, porque as pessoas eram alistadas e não tinham certeza de votar.
E se votavam, não tinham certeza de ter o voto contado. E se esse voto era contado, não tinha certeza de que esse voto ia prevalecer depois no Poder Legislativo, que por verificação de poderes decidia quem entrava ou não no clube. Então, a cruzada política, moral, histórica, vencida por Assis Brasil, foi conceber um órgão que pudesse blindar a democracia brasileira desses vícios terríveis. Imaginem hoje, não precisamos ficar na década de 30, imaginem hoje o Poder Executivo brasileiro alistando eleitores, organizando as listas de votação, distribuindo e preparando as urnas eletrônicas e contando os votos. Eu tenho certeza de que talvez a gente estivesse um pouquinho mais indignado do que está hoje. Então, o que o Assis Brasil percebeu? Naquela época, o Brasil não tinha justiça e representação, que, aliás, é o lema da Revolução de 1930. E qual foi a solução que ele deu ali? E isso, aliás, é um legado histórico. Nós temos juízes concursados no Brasil, porque ele entendeu que juízes nomeados acabariam decidindo conforme as pessoas que o nomearam. Aliás, estamos ainda nesse problema, de certa forma, como o Vinícius citou. Então, não tínhamos justiça e não tínhamos representação, por causa desses vícios que eu citei. Qual foi a solução que ele propôs? Bem, vamos resolver esse problema de uma vez só. Que as eleições, então, essa gama de atribuições administrativas e eventualmente normativas, sejam assumidas pelo único órgão dentro da tripartição de poderes, pelo único órgão do Estado, que não tem interesse direto na disputa, pelo menos os seus membros não são investidos pelo voto, são tecnicamente legitimados, selecionados entre pares. Então essa foi a solução adequada para o momento e que resistiu aos tempos. A Justiça Eleitoral foi logo extinta pelo Vargas, que deu um golpe no Assis Brasil. Ela durou 5 anos, ficou fora, desativada no Estado Novo, foi retomada em 45 e desde lá tentou até conseguir resolver o problema que também era uma obsessão do Assis Brasil, da chamada verdade eleitoral. O que é a verdade eleitoral? Um conceito mínimo, contar o voto assim tal qual foi dado. Então, com as urnas eletrônicas, e apesar das desconfianças, e eu vou sim insistir nesse ponto depois que a mesa girar, depois que a palavra voltar, vou fazer a defesa da urna também, mas o que eu vejo é que dentro desse percurso histórico todo de buscar a representação, buscar a justiça, buscar a verdade eleitoral, a justiça eleitoral foi bem sucedida. O primeiro país do mundo, no ano 2000, a garantir que cada voto vai ser corretamente contado, sem interferência humana, que significa possibilidade de fraude ou, no mínimo, possibilidade de erro. Então, acho que é uma conquista histórica, acho que a população deve ter orgulho das nossas instituições, pelo menos da Justiça Eleitoral, mas sou obrigado a reconhecer, e essa crítica ela não é só minha, já é uma crítica que ganha corpo interno, que a Justiça Eleitoral se comunica muito mal. Especialmente agora, nessa crise das urnas eletrônicas, nessa crise de confiança das urnas eletrônicas, faltam respostas. Eu diria aqui numa linguagem popular que a Justiça Eleitoral põe um ovo, mas não canta. E hoje a necessidade é justamente cantar. O cidadão, ele não acredita em nada no Brasil. E a Justiça Eleitoral fica numa posição de aguardar que alguma prova apareça. Me mostra então a fraude. Só que hoje no Brasil as pessoas elas não se satisfazem com isso. As pessoas querem que o TSE, que é a Justiça Eleitoral, vá atrás e em linguagem simples, linguagem de redes, efetivamente demonstre a confiabilidade do seu trabalho. Então é uma conquista histórica, há razões para isso, a desconfiança é compreensível, mas eu insisto no ponto, nós temos que aprimorar a estrutura que nós temos e não simplesmente jogar o bebê com a placenta fora. Eduardo, só para a gente esgotar então nesse bloco essa questão da Justiça Eleitoral, apesar dessa questão histórica que já foi citada, é bom lembrar que a Justiça Eleitoral está prevista pela Constituição de 88. Sem dúvida. Vitor, o Morgenthau trouxe um ponto aqui que é muito, mas muito interessante, que é o seguinte. A questão da desconfiança institucional, né? Por que a Justiça Eleitoral e, inclusive, a sua atividade administrativa tem que ficar no Poder Judiciário? Porque o Poder Judiciário seria o poder isento. Isso advém de uma questão que a nossa Constituição adotou, que é a tripartição dos poderes, né? Executivo, Legislativo e Judiciário.
nós estamos aí pelo menos 250 anos atrasados na história, né? Nós estamos falando de Montesquieu. A ciência política evoluiu muito além disso hoje, né? O nosso país, por que as pessoas desconfiam do executivo, né? Porque o nosso executivo ele tem um problema sério, e que, aliás, não se vê muita discussão sobre esse ponto, lamentavelmente, que é a fusão irracional entre chefia de Estado, chefia de governo e administração pública. Só um pequeno à parte. Há 3 discípulos do César Saldanha aqui. Eu, você e o Vinícius. Então está tudo... Estamos de acordo nisso. Todos sabendo estamos atrasados nessa tripartição. Então, mas vamos avançar para o pessoal que está assistindo poder entender. Então, o que acontece? Nós temos interesses enquanto povo, enquanto cidadão, enquanto nação, que são comuns, que são consensuais a todos nós, né? Isso tem que ficar a cargo do Estado, certo? Algo que seja, vamos dizer assim, que cuide daquilo que é comum a todos, daquilo que nos une, certo? Nós temos um outro nível, que é o nível de dissenso, que é a chefia de governo, que é aquilo que nos separa, que é aquilo que nós discutimos, né? Parece que eu estou batendo, nós aqui sabemos isso ao pé da letra. Mas é sempre bom é sempre bom reforçar. Porque esse assunto é um assunto muito pouco abordado, e principalmente em canais que atingem a grande massa da população. Exatamente. E nós temos, além disso, um outro nível, que seria, então, a administração pública, que deveria ser totalmente desvinculada do governo e do Estado. Perfeito. Certo? Que é onde deveria estar a justiça, vamos dizer assim, eleitoral, né? Ou o nome que nós queiramos dar para essa instituição. Por que isso? Por que as pessoas dizem, não pode ficar com o executivo? Por quê? Porque o executivo no Brasil é governo, é partido, é dissenso. Então, se ele está lá, eu não estou. Então, se ele está lá e ele comanda, além do governo, o Estado e a administração, então ele vai usar da administração e do Estado em prol da sua bandeira, né? E vai roubar eleições, ou vai fraudar eleições, ou vai, no mínimo, gerar essa desconfiança. Então, essa esquizofrenia institucional, digamos, que não nos permite, no Brasil, ter segurança para dizer, não, as eleições têm que ficar a cargo do Executivo, né? Então, se faz o quê? Se cria uma anomalia institucional e se coloca essa atividade eminentemente administrativa a cargo do Judiciário. Certo? Verdade. Então, a questão ela deve ser encarada de uma forma muito mais macro, né? Uma reforma institucional muito maior do que não simplesmente analisar se a Justiça Eleitoral funciona ou não, certo? Porque isso serve também não só para a Justiça Eleitoral, mas para todos os outros órgãos. Temos um tempinho ainda? A gente volta no próximo bloco, a gente volta com esse assunto. O Cruzando as Conversas faz um breve intervalo, já voltamos. Não sai daí. Eu também. O Cruzando as Conversas está de volta hoje falando sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Manda sua pergunta, sua dúvida pelo WhatsApp, através do número 99815-9990. Quer que a sua pergunta, a sua dúvida apareça aí na tela? Envie o seu comentário, envie a sua mensagem através de Facebook/RDC TV Digital ou do Twitter, com a hashtag Cruzando as Conversas. Seguindo, então, o que a gente vinha conversando no bloco anterior, que o Dor vinha comentando, nós temos uma convergência aqui também. O Boeira e o Alexis também estão... Sim, prometo ser bem rápido. A gente tem uma convergência importante aqui. O termo é administração. De fato, se nós tivéssemos hoje, se fôssemos contemplados com uma reforma institucional grande, com uma nova constituinte, tivéssemos uma administração pública independente, fora da política, não tenho dúvidas de que lá seria o lugar da justiça eleitoral. A referência a Assis Brasil e a 32, é bom que se pontue, é uma referência histórica que resolvia um problema daquele momento. Os teóricos da época não enxergavam além de uma tripartição de poderes. Aquilo era a quintessência do arranjo institucional e, dentro das opções possíveis, o judiciário era o menos comprometido para administrar eleições. Então, veja que a justiça eleitoral ela é justiça por acidente histórico. Aliás,
sequer jurisdição eleitoral a maior parte do mundo democrático conhece, como você referiu no início. Talvez pelo fato de nós termos a administração das eleições dentro do judiciário, essa é uma reflexão que eu proponho, é que tenha se desenvolvido uma jurisdição eleitoral que hoje decide em cima da vontade do eleitor. Talvez essa seja uma crítica a ser feita. Será que uma jurisdição eleitoral tão extensa quanto a gente tem hoje é necessária? Eu contraporia. Posso? Eu contraporia dizendo que existe uma tendência institucional de sempre imaginar que os sistemas estatistas controladores e gigantes que não deram certo, eles na essência estariam certos, mas faltou alguma coisa para darem certo. Aí tentam de novo com o mesmo método. Sistemas estatistas, com políticos controlando e com umas grandes corporações de funcionários públicos lá fazendo. E de novo não dá certo. Mas não foi bem feito. Vamos fazer de novo então. Gente, vamos parar com essa fórmula. Isso não funciona. Vamos parar. Menos políticos, menos corporações públicas, menos interferência do Estado no dia a dia das pessoas. Menos, gente, menos. Vamos mudar o mindset. É assim que eu vejo. O que eu quero dizer aqui? Nós estamos falando aqui da viabilidade de manter ou não manter, né? Distinguir ou não o TSE. Em quantos países existe Tribunal Superior Eleitoral? Eu aposto que ninguém aqui sabe. Porque isso é difícil pesquisa. E eu estou afirmando isso porque nós tivemos, entre os grupos que eu participo aqui, contato com um grande cientista político chamado Adriano Gianturco, acho que os ouvintes aqui devem conhecer. Ele está pesquisando justamente sobre isso, para ver aonde se pode e não se pode. Ele descobriu, até agora, que existe Tribunal Superior Eleitoral no Brasil e na Bolívia. Ele deve olhar o México e a Argentina. Talvez a pesquisa dele fique um pouco mais México completa. E Argentina, como países democráticos. E na Nicarágua também ele vai achar algo bem parecido a Nicarágua com o de Somoza, né? Excelentes exemplos. Ou seja, justamente os exemplos que eu não gostaria de ter. Isso prova que cada nação deve achar as instituições que são apropriadas à sua realidade. Nos Estados Unidos não existe. Do Montesquieu, esse é o ponto fundamental. Nós não vamos achar dois sistemas exatamente idênticos em nenhum lugar do mundo, porque as soluções institucionais são construídas através da experiência, da tradição e dos costumes de cada povo. Então nós não vamos conseguir importar um sistema pronto de algum lugar e implementar em outro, tanto faz do Brasil para fora ou de fora para dentro do Brasil, porque as culturas são totalmente, as evoluções históricas são diferentes. E nesse ponto o Rafael abordou muito bem também, porque a conquista da sociedade moderna, esse Estado moderno, esse governo moderno que nós temos, é uma evolução que iniciou lá no século XVI na Inglaterra, onde o rei começou a perder a sua totalidade de poder. E começou a dividir. E quando foi criado, e o que eu critico hoje no TSE e na Justiça Eleitoral, não é a sua origem, a sua criação lá em 1932. Porque lá em 32, quando foi criado, nós estávamos vivendo ainda o início do século XIX, final do século XVIII. No século XVIII, se vivia no mundo moderno da época, se vivia a tetrapartição de poderes. Ou seja, existiam 4 poderes. E o Brasil tinha 4 poderes ainda no segundo reinado, e quando da proclamação da República regrediu 100 anos e passou a ter novamente somente 3 poderes. E com essa regressão é que, com esse caldo de cultura que nós tínhamos lá na década de 30 do século passado, é que surgiu a Justiça Eleitoral, que na época foi uma grande evolução. O que eu critico, e que grande parte das pessoas eu acho que critica, é que não houve a devida evolução. Ou seja, nós não podemos mais aceitar e admitir a forma como está. Nós precisamos modificar, ou seja, nós precisamos transferir esse custo todo, acabar com esse custo todo do TSE e da Justiça Eleitoral, passar a dividir o poder da administração das eleições, dividindo entre os municípios e os estados, e nós transferirmos a jurisdição eleitoral para a Justiça Federal. Não há necessidade de nós termos todo um aparato funcionando 365 dias por ano, todos os anos, tendo eleições a cada 2 anos, e a grande decisão que se toma, 90% mais ou menos dos processos que se decidem, é sobre a avaliação de contas eleitorais. Ou seja, nós vamos manter todo esse custo
para poder verificar se as contas estão certas ou estão erradas. E mesmo com tudo isso, as contas sempre estão erradas. A prova é a Lava Jato. Ou seja, o que os grandes acusados pela Lava Jato diziam? As minhas contas foram aprovadas pela Justiça Eleitoral. E mesmo assim havia erro. Ou seja, a próprio aparato hoje que nós temos, caríssimo, e que não encontra guarida no mundo, igual no mundo, não é capaz de admitir, avaliar as contas, os caixas 2 e o caixa 1, como ficou provado agora na Lava Jato, que existe doações dentro dos limites da lei, feito com dinheiro roubado de estatais e com dinheiro desviado do dinheiro público. Ou seja, a Justiça Eleitoral não está se prestando, não está se servindo ao fim que se destina. É um aparato muito caro, que está prestando talvez um desserviço à nação. Se nós tivéssemos condições de modificar isso, reduzindo o custo e distribuindo a competência, nós teríamos um sistema muito mais democrático. E sobre as urnas eletrônicas, depois eu vou abordar, mas já vou dar uma palhinha agora. As urnas são inconstitucionais. Artigo 37 da Constituição Federal. As urnas sendo inauditáveis, elas são inconstitucionais. Eu justamente queria pegar essa questão aí, que basicamente vocês estão falando da questão da necessidade de modernização do Estado, grosso modo, amplo modo, e dentro dessa questão da modernização, então, Morgenthau, como tu também disseste que queria tocar na questão das urnas, e agora o Bueira já largou o gancho para nós, então a urna eleitoral, a urna eletrônica, ela foi um processo de modernização. Nada a ver com modernização do Estado, mas foi um processo de modernização. Né? Até que ponto ela é realmente confiável ou não? Porque até o Bueira estava comentando antes a questão dos comitês eleitorais nos Estados Unidos, e eu me lembro que quando o voto era em papel, tinha muito aquela questão dos grupos lá de partidos que acompanhavam a votação, o escrutínio, né? Enfim, era um processo diferente, com mais presença, apesar de não ser exatamente isso, né? Tinha mais presença humana ali, né? Não era uma coisa tão virtual quanto hoje, né? Sim, bem, de fato a urna eletrônica tornou o processo eleitoral asséptico, né? Ninguém encosta em nada, são só virtualidades e máquinas. Mas eu quero fazer fazer coro aqui à fala do Alexis. Eu sou também um defensor incondicional da liberdade e do protagonismo do cidadão. E acho que as urnas tiveram esse efeito negativo realmente de afastar as pessoas da participação e do comprometimento com o ato eleitoral. Talvez o Brasil ainda possa vir a renunciar à justiça eleitoral, não porque ela não funcione bem, mas por simples desnecessidade. Porque o que a evidência histórica mostra, eu acho que nisso estabelecemos aqui um acordo, é que foi necessário naquele momento. E a própria urna eletrônica também ainda é um resultado dessa necessidade. Por que diabos nós tiramos da mão das pessoas a contagem dos votos, a organização do cadastro eleitoral e jogamos para um ente independente, seja o executivo, o judiciário, tanto faz? Porque nós não confiamos em nós mesmos. A urna eletrônica é um antídoto da nossa própria desconfiança. Como nós não podemos confiar que as pessoas vão contar os votos corretamente, e há literatura farta mostrando diversos tipos e exemplos de fraude, então nós recorremos a um equipamento eletrônico que pareceu suficiente resolver o problema durante 20 anos. A gente está falando de 96, estamos em 2018, são 22 anos de urna eletrônica e agora nós entramos em crise de desconfiança por causa da urna eletrônica. Rafael, me permite uma pergunta? Sem dúvida. Precisava ser urnas eletrônicas da Smartmatic uma empresa venezuelana? Olha, não é bem assim. Existe um quase monopólio no Brasil de duas empresas que fabricam as urnas eletrônicas, que é a Procomp Diebold e a Unisys. Elas ganham licitações, hora uma, hora outra. Não se sabe exatamente qual é a relação de uma e outra, mas o fato é que as urnas são feitas pelo Brasil. Essa história de Venezuela não procede. E os softwares são desenvolvidos dentro do próprio TSE, com um acompanhamento de Ministério Público, partidos políticos, OAB, Polícia Federal, CGU e mais uma penca de gente. O que acontece? E aí, por que se diz que a urna não é auditável? É porque ela, de fato, não tem sido auditada. Possibilidade de participar da concepção dos sistemas, de avaliar o seu funcionamento, existe. E a Justiça Eleitoral se queixa que ninguém vai lá, ninguém aparece,
Mas eu me pergunto, será que a Justiça Eleitoral realmente quer essa visita? Não que tenha algo a esconder, mas é muito típico do serviço público brasileiro fechar as portas para a sociedade e viver como se aquilo lá fosse uma realidade em si, um universo independente do mundo lá fora. Eu acho que a Justiça Eleitoral, especialmente o TSE, tem errado desde o início da urna eletrônica em vender o produto. É fácil explicar que a urna é um computador simples que funciona como uma calculadora e que foi programada e que essa programação pode ser verificada por todas essas instituições que eu mencionei, inclusive pelo cidadão hoje com a Lei de Acesso à Informação. E que depois que os votos são dados, eles são transmitidos não pela internet, mas por uma rede privada da Justiça Eleitoral. Então, essas informações que eu estou trazendo aqui de maneira simples e que, aliás, podem ser aprofundadas aqui no programa da RDC TV, procura lá na timeline do site da RDC TV um programa específico sobre urnas eletrônicas. 4 pessoas conversaram aqui, 2 colegas da Justiça Eleitoral trouxeram informações que normalmente não vêm a público. Então, eu faço essa distinção da urna, não é que ela não é auditável. Auditável ela não tem sido auditada. E essa ausência de auditoria, essa falta de comprovação do bom funcionamento da máquina é que tem também entusiasmado essas dúvidas. Mas o depoimento que eu dou, falo por mim, como ex-servidor da Justiça Eleitoral, que atua 16 anos, inclusive manipulando urnas, é que uma manipulação para alterar um voto seria algo de tamanha complexidade técnica e um custo e um risco envolvido que, na prática, quem quer manipular a eleição mete a mão no bolso e compra voto. E compra mesmo. Eleições municipais, troca-se dentadura, telhado, pavimentação asfáltica e o diabo para conseguir um voto. Aí ainda nós temos problemas. Se há manipulação na eleição, não é na urna. O problema é na formação da vontade do eleitor. Alexis, normalmente dúvidas e suspeitas em relação à urna, elas são levantadas e quem levanta quem perde. Dessa vez, quem levantou antes do resultado foi até quem está na frente nas pesquisas, né? Até a leitura que se faz primeiro é que, enfim, estou procurando uma desculpa para isso, caso eu não ganhe, a desculpa está aí. Qual é a tua avaliação? A minha avaliação é que sempre que houver uma concentração de poder total dentro de um organismo, vão haver erros. Erros intencionais até. Isso é inevitável. É uma observação lógica. No momento que você cria um organismo eleitoral que, de certa forma, tem um Congresso legisla, mas tem muita parte da legislação que é feita a partir da Justiça Eleitoral, tá? Porque hoje o judiciário brasileiro, em todos os seus níveis, ele legisla, lamentavelmente. Além disso, ele normatiza, ele executa e ele mesmo fiscaliza. Fatalmente, ele está sob suspeita. Aí, eu respeito o que o Dr. Rafael disse em relação à confiabilidade que ele vê nas urnas, mas se ele mesmo admite que elas não estão sendo auditadas, a veracidade delas já está sob suspeita, poxa. É a única conclusão lógica que eu posso ter. Como não? Já Acho estão que nós não sob estamos suspeita. compartilhando da mesma lógica. Se elas não estão sendo auditadas, nós não temos segurança da veracidade do resultado delas. Eu vejo que essas urnas, da forma como nós utilizamos no Brasil, em nenhum outro país do mundo é utilizado. Nas potências tecnológicas, vamos dizer assim, como os Estados Unidos, como a Irlanda, não se admite a utilização das urnas como nós temos no Brasil, exatamente pela impossibilidade de auditá-las. As grandes democracias do mundo se recusam a utilizar esta urna porque tu não pode afastar do cidadão comum a possibilidade dele olhar o voto. Perfeito. Como é que nós vamos admitir que uma máquina, que uma pessoa comum do povo não possa saber contar aqueles votos? Ou seja, nós estamos tirando da média da população, porque para poder avaliar a utilização da urna, tem que ser um técnico altamente especializado. Isto é antidemocrático. Ou seja, tu não pode exigir, é a mesma crítica que nós, advogados, fazemos ao processo eletrônico.
processo eletrônico não pode ser uma barreira ao acesso à justiça. O processo eletrônico ele tem que ser tão intuitivo que qualquer pessoa não se sinta afastado da justiça por não saber ou não poder utilizar. Ou seja, a crítica que nós, a maior parte dos advogados, fazemos sobre o processo eletrônico é que nós não temos nem internet suficiente, acesso à internet e velocidade de internet para poder ter processo eletrônico. Tem advogados que tiveram que mudar de endereço, como aqui em Alvorada, não estou falando dos Grotões, estou falando em Alvorada. Tem bairros de Alvorada que não têm ainda acesso à internet de banda larga. Então, eu levei ao processo eletrônico só para mostrar que na urna o cidadão do povo não pode conhecer o voto que tem ali dentro. E isto é antidemocrático. E isto é o que faz com que a maior parte das grandes democracias europeias não utilizem as nossas urnas, porque não tem como tu provar para o cidadão comum, ou aquele cidadão simples do povo, onde é que está o voto dele. Como é que ele vai contar aquele voto? Além de que é impossível tu poder comprovar que o voto que o Vinícius deu, que o Rafael deu, que o Alexis deu, que o Vitor deu, qual é o voto que está na urna? Tu não tem como comprovar aquele voto. O boletim de urna, quando ele sai da urna e vai para a central de atualização, de somatória dos votos, Sim. Tu não sabe se ele saiu igual e chegou igual lá. Ou seja, isto é o grande problema do sistema. Tu não tem como aferir o resultado, tu não tem como conferir o resultado, tu não tem como recontar os votos. Isto é inconstitucional. Isto é a falta de transparência, que é o que prevê o artigo 37 da Constituição. Isso é uma imoralidade, porque retira democraticamente o direito de aferição do cidadão, da sociedade, em prol de simplesmente confie, porque nós estamos dizendo que você deve confiar e ponto final. Não, gente, quando alguém me disser que eu sou obrigado a confiar em alguma coisa, aí mesmo é que eu começo a desconfiar. Pois é, Eduardo. Alex, se me permite, como disse o Boeira, não tenho como saber o que está lá. O Morgenthau disse antes, a Justiça Eleitoral tem conversado mal com o eleitorado e com o povo, com o cidadão em geral. Por que isso acontece? Por que se gera essa desconfiança? Né? Eu não tenho conhecimento técnico em termos de tecnologia para avaliar o processo da urna eletrônica. Eu não me aventuraria a esse ponto. Mas essa contestação que surge, algumas fundadas, outras nem tanto, enfim, mas que surge, por que ela surge? Porque as pessoas desconfiam da instituição. Por que elas desconfiam da instituição? Porque a instituição ela não pode apenas ser séria, né? Ela tem que, muito mais importante do que ser séria, ela tem que parecer ser séria, né? Então, vamos dar um exemplo bem contemporâneo. Foi aprovado no Congresso Nacional a questão do voto impresso. Sim. Né? Eu não sei se o voto impresso iria ou não ter um impacto em termos de uma possível auditoria ou não, mas no momento que o povo, que o cidadão se sentiria seguro vendo a impressão do seu voto e colocando aquele papelzinho numa urna, por que não fazer? Mas isso não vai alterar o processo. Sim, mas isso vai fazer o processo parecer ter credibilidade. Ser mais, mais honesto, né? Eduardo, não só isso, mas ele permite uma contagem manual pelos fiscais dos partidos Sem em dúvida. cada sessão eleitoral. Sem E dúvida. conferir com o resultado da urna eletrônica. Mas o que eu estou dizendo é mais do que isso. No momento que a instituição não apenas mas parece ser confiável, isso gera confiança no cidadão, que é o destinatário. O indivíduo é a ponta final de tudo. E no momento que o indivíduo ele confia, a instituição se fortalece. Quando a instituição se fortalece, o indivíduo confia mais e se forma um círculo vicioso. Então, no momento que a instituição ela se protege, de certa forma se fechando ou dialogando mal, isso gera essa desconfiança. Então, por que não abrir mais o processo? Sim, já é permite, aberto. Mas é o que já nós estamos convida, questionando aqui. né? Por que não abre É o justamente processo? isso. Abre mais. Por que tanta resistência em permitir o voto impresso, que vai dar muito mais condições de localmente, sessão por sessão, onde houver interesse, onde houver dúvida, onde os partidos estiverem na sua disputa com dúvidas de aferição, se ali não vai haver uma fraude ou não? Por que tanta resistência do próprio Tribunal Superior Eleitoral em justamente permitir isso. isso? Não, eu vou dar um exemplo para pensar. O ouvinte vai gostar de ouvir isso. Nas últimas eleições para a presidência da Coreia do Sul, da Coreia do Norte, porque sim, lá tem eleições, o presidente foi eleito
incrivelmente, com 100% dos votos. Por coincidência, as eleições não são auditadas. Tem uma lei eletrônica, e eu não sou técnico em eletrônica, eu sou só advogado, tributarista e empresarial, que é a lei de Benford, que ela apresenta uma conformidade, ou seja, o comportamento dos resultados eletrônicos. E ela é um gráfico que tende a ser um meio U, que vai dar sempre o gráfico de aferição vai dar igual. E por isso é uma lei, porque ela é a regra, e se afere a veracidade da obtenção de dados eletrônicos através da variação em torno da lei de Benford. Esta lei foi utilizada para descobrir aquela fraude eletrônica da Enron nos Estados Unidos, é utilizado pela CIA, é utilizado por todas as agências do mundo, inclusive no Brasil. Nessas últimas eleições, teve um grupo de pessoas de uma instituição chamada Brasil Paralelo, que fez a aferição dos resultados das urnas através da lei de Benford. E houve uma total inconsistência de dados de todos os candidatos. Não estou dizendo que foi do candidato A ou candidato B. Todos os candidatos tiveram inconsistência dos resultados. Ou seja, eu não posso afirmar que houve fraude. Ninguém pode afirmar isto, até porque não tem como se auditar. Agora, o que está provado, segundo uma lei que é utilizada por todos o pessoal da inteligência eletrônica, que é a lei de Benford. E a lei de Benford comprovou que existe uma inconsistência nos resultados. Se nós tivéssemos condições de aferir o resultado das urnas com o voto impresso, como o Eduardo colocou, se solucionaria isto. A questão, a dúvida que fica aí é por que a própria classe política também não tem interesse nisso, né? Foi aprovado no Congresso. O TSE que disse que não iria aplicar, o STF que disse que não iria aplicar. A Procuradora-Geral da República propôs uma ação de inconstitucionalidade, argumentando que o voto impresso poderia violar o sigilo do voto, na medida em que, uma vez digitada ali a opção do eleitor, sairia através de uma tela de vidro, portanto, com uma barreira física, não podia tocar, mas o eleitor veria, ele poderia chamar o mesário para questionar, dizer, olha, eu votei em A, saiu B. E isso seria uma vulnerabilidade. E essa vulnerabilidade, ela vai mais longe. Digamos que o sujeito esteja de má fé, né? Ele diz que votou em A e está saindo B. Chama o mesário não pode olhar. Se ele olhar, quebrou o sigilo. Mas vamos supor que, no calor da emoção ali, vamos resolver. Beleza, aí a gente resolve fazer uma ação pontual numa sessão eleitoral específica, onde tem a votação mais alta do nosso inimigo político. E a gente encontra 20 eleitores para fazerem a mesma coisa. O que acontece? Essa sessão está anulada. Ou seja, eu estou prejudicando meu adversário político com uma mentira. Então, esse tipo de alteração, e eu estou dando um exemplo aleatório aqui, haveria outros problemas, é o que levou a Justiça Eleitoral e a Procuradoria da República a barrarem essa iniciativa do Congresso Nacional. Agora, e aqui volto para o ponto que o Eduardo referiu, se isso causa intranquilidade para o eleitor, será que é a melhor saída? A Justiça Eleitoral já enfrentou em 2002, eu estava lá, o voto impresso, em caráter experimental, em 3 municípios do estado. Foi uma tragédia comparando com no ano 2000, que a gente conseguiu resolver a votação em 2, 3 horas, já se sabia quem tinha ganho. Ficamos lá 3, 4 dias contando. Mas deu certo. Então tem um trauma histórico aí e talvez um pouquinho de arrogância, de ter conquistado uma credibilidade que hoje está em xeque. Esse exemplo que o Rafael deu é exatamente a crítica que se faz à existência da Justiça Eleitoral e do Tribunal. Ou seja, é impossível se aceitar que um mesmo ente institucional administre, organize, normatize e julgue. Ou seja, a população decidiu que teria voto impresso e alguns meia dúzia de deuses que sabem o que é melhor para toda a sociedade dizem não, vocês todos, milhões de brasileiros que votaram e elegeram seus representantes, estão errados. O que é bom para vocês, nós é que sabemos. Perfeito. Um pequeníssimo detalhe, essa decisão foi do Supremo, de fato, a administração do TSE achou que foi uma boa decisão, mas o TSE estava preparado, inclusive gastou dinheiro público para fazer o voto impresso e depois, no meio do caminho, o Supremo derrubou. Então, de fato, sairia.
Perfeito. Não, até quero pedir desculpa pela minha desinformação, porque eu tinha na minha cabeça aqui que a lei não tinha sido aprovada. Foi aprovado. Perfeito. O Cruzando as Conversas vai a um breve intervalo. Já voltamos, não sai daí. O Cruzando as Conversas está de volta hoje falando sobre o Tribunal Superior Eleitoral. Lembre, mande a sua pergunta, a sua dúvida através do WhatsApp pelo número 998159990. Escreva o seu comentário, mande a sua mensagem através do Facebook, /RDCTV Digital ou pelo Twitter com a hashtag Cruzando as Conversas. Voltando à questão do Tribunal Superior Eleitoral, eu gostaria de trazer um outro assunto, que é a questão desse embate que houve nessas eleições entre TSE e fake news, né? O impacto das fake news na eleição desse ano e o que muita gente diz é que o TSE perdeu a batalha para as fake news. Morgenthau, não sei se tu... Vamos lá, eu vou fazer uma pergunta para o telespectador. Todo mundo está bem informado, com o WhatsApp atualizado. Era o Dória ou não era o Dória? Difícil, né? Pois é. Então, se isso fosse a mesa de um juiz, de um ministro do TSE, como ele decidiria? Lá no início da campanha, era presidente ainda o ministro Luiz Fux, presidente do TSE, foi dito por ele que o grande desafio da Justiça Eleitoral e do TSE em específico seria combater as fake news, né? E agora veja só onde nós estamos. O ministro se referia, obviamente, a fake news e ofensas, né? Táticas de manipulação da informação no jogo eleitoral, uma corrente contra a outra, os candidatos disputando. Mas certamente não esperava que a própria Justiça Eleitoral seria brindada com informações falsas sobre a urna eletrônica. Há um vídeo circulando de um candidato a governador do Piauí que abriu uma boca imensa para dizer que ele tinha votado nele próprio e o voto tinha sido anulado. Só que ele deu azar, porque havia alguém violando o sigilo do voto com uma câmera. E o cinegrafista foi hábil. Ele foi ladeando e deu zoom na urna. E o que aconteceu ali? Erro do eleitor. Ele digitou o número dele no campo para deputado, confirmou, e achou que estava votando para governador. Então, tem muita desinformação que é fruto de erro, de má compreensão do eleitor no ato de votar, mas não importa, afinal de contas. Importa que as notícias estão aí. Quando nós falávamos no bloco anterior sobre a Justiça Eleitoral não se comunicar bem, é exatamente disso que estamos falando. O TSE, a Justiça Eleitoral, não estava preparada para ser colocada na parede desta forma. Quando a urna eletrônica foi inventada em 96 e até o início dos anos 2000, o TSE, a Justiça Eleitoral, estavam mais ou menos imunes a críticas. Ninguém se preocupava com a Justiça Eleitoral. Por quê? E aqui levanta uma hipótese científica. Foi a partir do momento em que a jurisdição eleitoral começou a ser mais presente, mais efetiva, desconstituir mandatos consagrados nas urnas, que criou-se um mal-estar. E a partir dali, correntes políticas passaram então a ter algum interesse em atacar o órgão eleitoral. Vamos lembrar que o mesmo PSDB que ganhou a primeira eleição, aliás, a segunda eleição em 98, mas a primeira presidencial com urnas eletrônicas, não se queixou de toda a sequência de vitórias do PT. Só em 2014 o Aécio levantou a dúvida sobre as urnas. Então ali foi, digamos, o primeiro embate em alto nível de poder, eu me refiro, de uma corrente política derrotada contra a Justiça Eleitoral e o TSE. Aquilo deveria ter sido um alerta para que o TSE descesse até a cidadania e explicasse, nos termos em que eu referi aqui antes, com linguagem de redes, tentando superar essa dificuldade intransponível que o Boeira trouxe aqui, de o eleitor, sem a informação sobre tecnologia, entender minimamente o sistema para ele não se sentir vítima de um engodo. Isso não foi feito. Então agora, toda essa celeuma de fake news, ela traz um desafio duplo para a Justiça Eleitoral.
administrar, tentar se posicionar em relação às notícias na disputa política. E o outro, que eu acho que é até maior, defender a sua própria credibilidade como instituição. E não é uma questão de instinto de sobrevivência. Se a justiça eleitoral ruir, se a sua credibilidade acabar e as pessoas não confiarem mais nos resultados, ainda que eles sejam honestos, crise democrática. Acabaram as eleições. Simples assim, nós vamos ter que fazer, talvez o Facebook, né? Com curtidas a gente possa escolher um presidente da República. Talvez caminhemos para isso. Na Estônia. A Estônia é um belo exemplo. Eu queria até tentar conceituar um pouco. Fake news é uma expressão um tanto nova que foi criada pelo atual presidente americano, pelo Trump. E ele criou a expressão fake news para dizer que eram notícias mentirosas. Só que, para entender o que é notícia, a notícia não é o que o Vinícius escreve, porque eu não sou uma imprensa, eu não sou um jornalista. O que eu escrevo, no máximo, pode ser uma fofoca. Fake news é aquilo que a Folha de São Paulo fez, sobre a denúncia da quadrilha do WhatsApp ou da quadrilha do Zap, como acabou acontecendo nas redes sociais, a divulgação, onde um órgão de imprensa que tem o dever de informar, desinformou, gerando uma celeuma em torno de uma aventura, onde não havia nenhuma prova e nenhum documento que comprovasse o que estava sendo dito. Aquilo é uma fake news, porque aquilo é um órgão institucional, um órgão oficial, um órgão de imprensa que teria a obrigação de dar a informação e deu desinformação. Aquilo que se faz nas redes sociais, que as pessoas fazem nas redes sociais, pode ser uma piada, pode ser uma fofoca, pode ser uma brincadeira. Mas isso se disseminou. Bom, é da modernidade, ou seja, as pessoas não controlam o que está na internet, não se controla. Tu coloca uma fotografia, tu não sabe onde vai parar essa fotografia e os usos que elas terão. Isso nenhum de nós está preparado. Houve uma revolução nas eleições, nas escolhas dos representantes a partir de Barack Obama, e o primeiro candidato que conseguiu capturar esta informação e identificar a possibilidade de se ganhar eleições através da internet foi o Barack Obama, com aquela expressão, aquele bordão que ele criou do yes we can, e aquilo tomou um corpo que ele conseguiu sair do zero e virar presidente americano. O Brasil hoje está gerando um novo case mundial. Ninguém consegue compreender e vai se levar muito tempo para compreender o que aconteceu no Brasil, porque todos os analistas que analisavam as eleições há 6 meses atrás diriam: quem ganha a eleição é quem tem mais tempo de televisão. E foi assim que todos os grandes partidos fizeram no Brasil, se reunindo para ganhar tempo de televisão, espaço de televisão, espaço de propaganda e dinheiro. Quem vai ganhar as eleições, segundo as pesquisas, está com 22 milhões de votos à frente do segundo candidato, do segundo colocado, é o candidato que tinha a menor verba e o menor espaço de rádio e TV. Ou seja, somente soube utilizar as redes sociais. Fake news, eu não sei. Eu acho que o efeito é muito mais da vitória nessa eleição de falar a verdade do que falar a mentira. Porque todas as coisas que se falam hoje do candidato que vai ser derrotado, que é o candidato do PT, são verdades. Eu não consigo imaginar alguém criar uma notícia falsa pior do que contar a verdade. O que vai ganhar essa eleição é falar a verdade, não são as fake news. Essa construção de discurso de que as fake news estão modificando o resultado da eleição é, na verdade, uma tentativa de construção de discurso, aquela mesma tentativa que o próprio PT fez durante o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff, onde criou aquela expressão que se utiliza nas redes sociais do golpe, que é o golpe, que é para poder construir um argumento para tentar deslegitimar o processo eleitoral. Então, o que está acontecendo, na verdade, não é o debate das fake news. Está se deslocando o centro do poder para um outro foco, para uma outra ideologia,
E a ideologia que está ficando para trás, que está perdendo a eleição, está construindo argumentos. No meu ponto de vista, as fake news não existem. Quem criou fake news quem cria fake news é a imprensa e não a população. E o que a população faz não interfere no resultado da eleição. O que interfere no resultado da eleição é que hoje a população não depende mais de assistir a imprensa tradicional ou oficial e pode ela mesma gerar a sua informação. Pois é, Eduardo, e como é que fica a questão da justiça diante dessa nova realidade? A questão das fake news, né, Vitor, eu queria propor uma abordagem um pouco diferente em relação a elas. Como disse o Morgenthau, essa eleição está sendo, de certa forma, um aprendizado, porque na eleição passada municipal, a internet já estava a todo vapor, mas o que está se vendo nesta eleição é que a internet, WhatsApp, Facebook, essas ferramentas, está decidindo a eleição, né? E às vezes não só sendo utilizada como uma ferramenta, como um meio para propagação de propostas, mas como uma forma de ataque, muitas vezes baixo, de um candidato ao outro, né? E a justiça eleitoral, nesse ponto, ela age por reação, né? Ela fica um pouco engessada, porque quando um candidato, por exemplo, usa um meio oficial ou uma conta no Twitter ou coisa parecida para propagar uma mentira, até que o outro candidato vá à justiça, peça que a justiça intervenha por provocação e ela assim o faça, mandando tirar, o estrago já está feito, né? Então, a discussão, o aprendizado que tem que se fazer dessa questão das fake news é: que política nós queremos hoje e principalmente para o futuro? Nós queremos uma política onde nós possamos debater as questões que realmente importam, as questões institucionais, a organização do poder, né? Questões econômicas, ou nós queremos uma política rasteira, baixa, onde a mentira se sobreponha ao que realmente interessa, né? E isso advém também daquilo que nós estávamos falando antes, da total ausência de separação entre o espaço do político e o espaço do senso comum, né? No Brasil, como não há essa separação, eu enxergo, o candidato enxerga, o cidadão comum enxerga o seu adversário político como um inimigo a ser derrotado a qualquer preço para que eu possa chegar ao poder, inclusive mentindo, né? O professor Saldanha, para usar o nosso querido professor, ele usava uma expressão que era a seguinte: o político, a oposição, ela tem que ter o fair play político, né? Ou seja, eu tenho que me comportar enquanto opositor, enquanto adversário, da mesma forma como eu esperaria ser tratado. O sistema modifica as pessoas. Se nós tivéssemos um sistema parlamentarista, onde a oposição hoje pode amanhã, numa mudança de composição no Congresso, assumir o governo, ela trataria a sua oposição de forma mais racional e mais urbana. Como ela só vai assumir o poder dali a 4 anos, se vai assumir, ela é feroz, ela é fatricida, ela é figadal. Esse é o problema. O sistema gera com que as pessoas ajam de maneira errada. Exatamente. A eleição no Brasil, né, principalmente nesse sistema presidencialista maluco que nós temos, ela é tudo ou nada, né? Não existe perenidade, não existe continuidade. Visão de país. Não existe visão de país, políticas para o todo, né? É o partido, e o partido é o que vale, né? Então, são inimigos, e aí vale tudo. Eu noto uma certa dose, assim, de utopismo nessas visões, me desculpem. Querer imaginar que uma política possa ser feita em qualquer lugar do mundo, onde há uma disputa por poder, isso está na essência do processo político. Imaginar que haja um pacifismo e um código de ética absoluto, me parece utópico isso. Isso não combina com a realidade. Talvez em Pasárgada, mas não aqui. Em nenhum país que eu conheça. Quanto a essa questão das fake news, eu acho que está havendo mais uma vez uma evidência de uma tentativa psicopata
de controlar mais ainda as pessoas e a sociedade por parte dessas organizações de Estado. Mais uma vez. Eu fico pensando, eu não me lembro de uma única eleição na história onde não tenham havido o que se chama de fake news. Sempre houveram. Isso faz parte do jogo, por pior que ele seja. Isso é política, lamentavelmente. Política não é esse jogo de compadres, como se imagina. Não é. É uma luta por poder. Estou falando óbvio aqui. Aí eu fico pensando, fake news. Estão querendo controlar o WhatsApp de indivíduos? O Vinícius expressou muito bem. Isso não é fake news, gente. Isso é opinião. Estão querendo controlar memes transmitidos pelo WhatsApp, mas o Estado e o establishment e as categorias beneficiárias sempre quiseram controlar o humor o tempo todo. O humor é inimigo do estamento. O humor é inimigo de quem detém um poder. O humor destrói quem está no poder. O humor é uma arma poderosa. Estão querendo acabar com tudo. Isso está dentro da linha também do politicamente correto. A gente não pode mais brincar. A gente não pode fazer uma piada. Tudo é controlado. Estão querendo controlar o nosso WhatsApp também. Para finalizar sobre o WhatsApp, sobre fake news, eu ainda penso uma coisa. Quantas propagandas do TSE ao longo da história não poderiam ser qualificadas como fake news? Quantas vezes eu já vi propagandas na TV dizendo: você, cidadão, o seu voto, o seu sozinho, o seu um voto que você representa, ele te dá o poder de decidir o futuro da tua nação. Meu Deus, quem é que acredita em um voto? Quantas vezes eu já vi o próprio TSE fazer propagandas dizendo: cobre o seu deputado em quem você votou. Exija dele a moralidade. Mas em que mundo isso é possível, gente? Os eleitores têm acesso a Brasília, ao gabinete de alguém que ele diz que votou para ter esse poder de cobrança? Meu Deus, se o próprio TSE fabrica fake news em todas as eleições, o TSE vai querer controlar a fake news agora? E tu sabe por que não funciona? A população é sábia, o mercado é sábio. A melhor coisa, a melhor invenção que houve, que é uma invenção praticamente natural, é o mercado. E o mercado controla. O Lula perdeu todas as eleições em que ele agredia os seus oponentes. O Lula conseguiu ganhar a primeira eleição presidencial quando ele se tornou Lulinha Paz e Amor. Ou seja, o próprio eleitor, o conjunto do eleitorado, trata de resolver essas agressões. Todo aquele candidato que agride, ele mesmo se auto-exclui, porque a população, o eleitorado, trata de desviar o voto de quem é agressivo. Ou seja, o Alex está correto quando diz que a eleição é uma guerra. Agora, o eleitor faz com que corrija as condutas. Não adianta nós querermos que um Estado, que a justiça ou que alguém, um ente superior, venha controlar e disciplinar a atitude das pessoas. As pessoas são livres. Agora, quem decide uma eleição é o eleitorado. Olha, a gente está caminhando já para o encerramento do programa. Então, 2 minutos para as considerações finais de cada um. Qual o futuro do Tribunal Superior Eleitoral e da Justiça Eleitoral no Brasil? Bem, eu acho que passado o evento eleitoral e a diplomação, o julgamento das contas, essas formalidades posteriores à eleição, é momento de fazer uma grande análise interna. O TSE vai ter que ter a humildade de ver que o cenário mudou, a gente tem uma outra realidade, as pessoas estão informadas como nunca antes, às vezes mal informadas pelo excesso de informação, mas a ideia de um eleitor desprotegido, que precisa ser defendido pela justiça de todas as manipulações, é uma ideia que já não tem mais sustentação. Então, num primeiro recorte, me parece que a jurisdição eleitoral vai ter que ser um pouco mais modesta e confiar naquilo que é a grande potência da democracia, que é a capacidade de discernimento do eleitor, inclusive para errar, porque é errando que se aprende. O preço de constituir um mau governo tem que ser pago integralmente, nos 4 anos, pelo menos, para que escolhas melhores sejam feitas. E essa competência é apenas do eleitor. No plano da eficiência operacional, eu tenho dito, e acho que
a gente tem que levar essa conversa mais a sério, que a urna eletrônica não é um produto pronto e acabado. Ela foi uma solução tecnológica que serviu para um momento. Talvez agora nós tenhamos que evoluir, pensar em votação pela internet. Tem gente que acha que isso é utópico. Por que não? Por que nós ainda nos reunimos num local físico a cada 2 anos para escolher pessoas? Outras formas de democracia, foi citado aqui a Estônia, o Alexis falou em liberdade, em participação. Eu também acredito nesses valores. Eu acho que a justiça eleitoral, até para justificar esse custo que foi levantado aqui pelo Bueira, esse alto custo de funcionamento, poderia pensar em dar uma contribuição efetiva para que os eleitores pudessem se organizar. Essa, é claro, uma conversa muito mais longa, mas que houvesse outros canais de participação legitimados, com a credibilidade que a Justiça Eleitoral, apesar das críticas, ainda tem, para que nós saíssemos desse marasmo de só votar a cada 2 anos, escolher pessoas que vão decidir por nós e que depois, como foi dito aqui, também a gente não consegue acessar. Esse é o desafio da Justiça Eleitoral no século XXI. Descobrir esses canais, tentar trabalhá-los e colocar o protagonismo na mão de quem realmente é o dono da soberania no país, que é o eleitor, aliás, o cidadão, porque mais do que eleitor, o cidadão tem uma dimensão ativa no Estado e na comunidade. Esse é o recado. Agora, 2 minutos, considerações finais. Perfeito. Inicialmente, eu queria saudar o debate, né, os demais debatedores. Acredito que tenha sido uma conversa aqui em alto nível, com convergências, divergências saudáveis, todas elas, que é de onde nascem, então, as ideias e assim a ciência avança, né? Mas a grande questão que fica é que a Justiça Eleitoral, como bem disse o Morgenthau, ela vai ter que, a partir de agora, se adequar aos novos tempos, né? Aquela questão dela não apenas ser confiável, mas ela principalmente parecer ser confiável aos olhos do cidadão comum, né? Aos olhos do eleitor. Se por aí passa a questão de segregar a atividade administrativa da jurisdicional, talvez. Se por aí passa a modernizar ainda mais o processo de votação, talvez. Acho que esse debate não termina agora com as eleições, mas acho que esse próximo ciclo eleitoral ele vai ter que passar por essa reciclagem, porque mesmo que o sistema seja confiável, se o cidadão não entender que ele é confiável, cai por terra. Então, nós temos que fazer com que a instituição eleitoral ela funcione e ela seja confiável, para que o processo democrático seja totalmente democrático, né? Ok. Alexis, 2 minutos, por favor, considerações finais. Bom, existe uma questão subjacente ao que está sendo tratado aqui em relação à Justiça Eleitoral e ao Tribunal Superior Eleitoral, que são os limites da democracia. Chegamos num momento, depois de algumas décadas, em que acho que a sociedade brasileira está pronta para discutir os limites da democracia, até onde a democracia deve interferir. Porque no Brasil, historicamente, direitos individuais são deixados de lado. Eles são agredidos. Direito de liberdade, direito de propriedade, direito de expressão. Então, chegamos num momento em que essa questão tem que ser colocada em pauta. O processo, os limites da democracia, eles passam por uma reformulação do que se chamou de justiça eleitoral. Eu já manifestei uma opinião antes aqui, eu acho que por todos os aspectos criados, todos os aspectos já citados, como o altíssimo custo dela, as ineficiências, erros históricos e grosseiros que aconteceram recentemente, eu acho que o melhor caminho, sim, não é tentar fazer com que ela justifique o alto custo dela, mas sim extinguir o Tribunal Superior Eleitoral, com pequenas atribuições que restarem sendo admitidas por outros canais judiciários, como o STJ, que me parece o mais indicado. Para quem acha que talvez eu esteja sendo muito enfático nessa questão da extinção do TSE, eu digo que não precisamos fazer isso agora, porque nós temos uma eleição domingo. Podemos deixar para a semana que vem. Bueira, por favor, 2 minutos. Bom, eu quero agradecer novamente o convite para vir debater. A RDC está fazendo um trabalho maravilhoso de levar à população, ao grande público, debates de temas importantes e que normalmente fica afastado, apartado do senso comum.
é consenso, e eu notei que é consenso entre todos nós, a necessidade de reforma do Estado. Todos nós aprendemos desde criança que não existe Papai Noel e que não existe portal mágico ou soluções mágicas. Não existe uma saída que amanhã nós vamos acordar com todos os problemas resolvidos. Os problemas vão se resolver exatamente assim, discutindo, errando e acertando. Esse debate sobre a extinção ou não da Justiça Eleitoral e do TSE é um debate um tanto novo na sociedade brasileira, mas todos nós temos que ter crença de que esse debate é importante e mesmo não haverá uma solução extinguindo o TSE e a Justiça Eleitoral. As coisas não se resolverão independentes umas das outras, porque na sociedade tudo está interligado. Nós precisamos discutir que tipo de Estado nós queremos para começar a diminuir esse peso em cima das costas do cidadão e do pagador de impostos. Então, a reforma do TSE, a extinção do TSE, que eu defendo e que o Alexis também defende, é, na verdade, uma reforma de todo o Estado brasileiro, onde nós precisamos começar a distribuir a competência do Estado para as suas funções essenciais, que é dar segurança ao cidadão e começar a se retirar da vida do cidadão de maneira antidemocrática, como hoje acontece. Ou seja, só que isso só vai ocorrer quando a sociedade estiver madura para tanto. E essa sociedade só vai estar madura no momento que se discutir e se organizar. Nós precisamos incentivar que a sociedade discuta assuntos como esse de hoje e que a sociedade se organize. Porque a sociedade organizada tem peso, a sociedade organizada tem voz, a sociedade organizada se faz ouvir e mostra as suas necessidades. A sociedade desorganizada e independente, como o Alexis falou, um único voto não muda nada. O que muda é que os interesses em comum se reúnam e tenham força para poder escolher melhor os seus representantes e, a partir de então, começar a mudança da reforma do Estado. Eu vejo que o mais importante de tudo é nós conhecermos que o sistema parlamentarista, com a hexapartição de poderes, é que vai resolver definitivamente os problemas institucionais que são recorrentes no Brasil. E essa organização do Estado só vai se conseguir, só vai se conquistar quando nós tivermos um sistema de escolha de representantes através de voto distrital, onde nós vamos aproximar e atrair o eleito do eleitor e a possibilidade de o eleitor cobrar efetivamente do seu candidato eleito, do seu deputado eleito. Muito obrigado novamente. Ok, bom, eu quero agradecer muito aqui a presença do advogado mestre em Direito pela URGS, Rafael Morgenthal, advogado também mestre em Direito pela URGS, Eduardo Winter, engenheiro, ativista liberal e ex-candidato a vice-prefeito de Porto Alegre, Alexis Efremides, e do advogado e presidente do Movimento Parlamentarista Brasileiro, Vinícius Boeira. Agradeço muito a sua audiência. Boa noite, até a próxima. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.